Fala pessoal, estamos com mais um episódio do AlJavaCast, que é um meio que Deus nos deu como uma plataforma para contribuição para você, homem que tem buscado se desenvolver na sua intimidade com Deus, crescimento espiritual, crescimento familiar, profissional, financeiro, tudo aquilo que Deus tem colocado na sua mão, nós estamos trago para você aqui nesse ambiente, no ambiente físico, várias ferramentas e grandes homens de Deus que têm nos ajudado a construir uma consciência de governo sobre tudo aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas mãos. Como eu tenho feito em todo episódio, quero te desafiar agora a compartilhar com 5 pessoas esse episódio. Hoje eu estou com um grande amigo aqui, não vou dar spoiler ainda, só para te desafiar a multiplicar e crer que você vai receber uma semente de Deus no seu coração hoje, que vai gerar bons frutos a 100 por um. Então, compartilha com 5 amigos esse episódio. Aproveita, se você não nos segue, siga o canal, ativa o sininho aí para você poder receber as notificações de todo conteúdo que a gente disponibilizar no nosso canal e também para o YouTube olhar para a nossa plataforma, para o nosso AlJavaCast como algo relevante e multiplicar isso também para outros homens que vão poder receber essa palavra e todos aqueles que já caminharam conosco, compartilharam e vão vir a compartilhar. Ok? Contamos com você. Hoje, olha só o currículo do, do pastor Túlio. Olha para você ver. Casado com a pastora Sônia Lopes, mulher de Deus, vai para o céu direitinho. 3 filhos. Quantos netos? Como você falou? 4 netos. 4 netos. É por isso que ele perdeu o cabelo, você vai ver depois. Aí, ó, 3 filhos, 4 netos. Pastor há 23 anos. Fundador do Ministério Frutos do Arrependimento. Ele é também fundador da conferência Filhos no Fogo, bacharel em teologia, terapeuta holístico. Ele é fundador também de um projeto extraordinário na África, onde ele vai compartilhar um pouquinho conosco aqui os desafios que ele tem vivido ali para fazer esse ministério ganhar centenas de vidas ali naquele continente. Ele também faz parte do conselho de pastores aqui da cidade de Uberlândia como secretário. Então, hoje nós temos Túlio Lopes, meu amigo, seja bem-vindo à nossa mesa, fique à vontade, sinta-se em casa, aqui a mesa realmente da comunhão para nós compartilharmos e recebermos tudo que Deus tem colocado na sua vida. Como aljava, você vai compartilhar suas flechas conosco hoje. Fique à vontade. Obrigado, pastor André. Obrigado a todos os ouvintes que vão ver esse podcast. Espero que seja um tempo precioso em Deus. E essa aí é um pouco da nossa história, né? Sou novo, né? 47 anos, cara de 18, mas a disposição é de 15. Né? O Alisson, que é o nosso filho primogênito, me deu a oportunidade de ter 4 netos: José Henrique, o Brian, a Eloá e a Helena, né? Que fazem parte hoje da minha história. Tenho a Lara, que é a filha do meio, e a Thalita, que é a filha caçula. Eu sou muito grato a Deus, né? Como você disse, sou casado com uma mulher que vai para o céu. Eu falo, sempre aonde eu vou, eu digo o seguinte, gente: a Sônia ter casado comigo foi uma sorte da vida dela, viu? Mas eu ter casado com ela foi um grande milagre de Deus na minha vida. Uma Uhum. peça muito importante e que tem agregado, né, a minha vida, os meus anos, e eu sou muito grato a Jesus por tudo que Deus tem feito esses anos na nossa vida juntos. Aí, vou explicar um pouquinho. Nós temos 17 anos de casado. Quando eu casei com ela, ela já tinha pronto o Alisson, a Lara e a Thalita. Eles estavam saindo da infância e entrando na adolescência quando Jesus me deu a minha família pronta. Então, eu já tive o Alisson, a Lara e a Thalita como um presente junto com a mãe ali. E eles ali são os meus filhos. Se você chegar para eles, eles têm o pai biológico, conhece o pai biológico. Eu nunca tirei deles o direito, né, de ver, de Uhum. ter, de ser filhos de quem eles são. E se você perguntar para eles quem é o seu pai, eles sempre vão dizer: é o Túlio, é o pastor, e eu sou muito grato a Jesus por isso. Que legal. Túlio, eu sei que a jornada de um ministro do Senhor, ela é extremamente desafiadora. Nós vamos contar um pouquinho da sua história aqui, mas eu queria que você compartilhasse conosco hoje aqui
Como que foi essa virada de chave, né? Nós estamos falando de 23 anos de ministério, 47 anos de vida, ou seja, houve um momento ali que foi um ponto de inflexão na sua vida que você falou: "Cara, é isso que eu quero para minha vida, é esse legado que eu quero deixar, é essa seara que eu quero desbravar, são essas sementes que eu quero semear para colher aquilo que está sobre a minha vida". Hoje o pastor Túlio ele tem também sobre a vida dele o chamado apostólico, ele é apóstolo da denominação dele, junto com outros irmãos que têm desbravado. Então, o apóstolo é aquele que abre, aquele que vai à frente, vai trazendo a realidade que já está no seu coração há muitos anos. Eu sei que não nasceu hoje, né? Nós falamos aqui, até no outro episódio passado aqui com o Marcos Bastos, a gente olha lá naquela visão que Deus deu para Abraão, pareceu loucura, mas ele foi levantado para ser um pai de multidão. O Túlio também foi levantado para ser um pai de multidão, não só biológico, mas ministerialmente. Como que foi para você, esse momento que você tomou essa decisão? Falou: "Cara, eu entendi isso pra minha vida, eu quero isso"? Pastorzão, então, no ano de 1999, eu fui confrontado com a realidade da verdade de Cristo. Hoje eu entendo muito bem claro João 8,32, que diz: "Conhecereis a verdade vos libertará". E essa verdade era quem eu era, naquele Uhum. momento que eu estava vivendo. E essa verdade, ela me mostrou o que eu carregava. Quando eu fui convidado para vir para esse podcast falar de aljava, aljava significa algo que nós carregamos, o que que tem dentro de nós. E naquele momento, em 1999, eu tinha muitos traumas, muita amargura, muito rancor. Para você ter uma ideia, eu fui conhecer meu pai biológico com 18 anos de idade. Olha só. Então, assim, a minha trajetória, eu venho vencendo a morte desde o ventre. Quando a minha mãe me concebeu, em 1978, quando ela ficou sabendo que ela estava grávida, em 1977, eu nasci em 78, 7 de março de 78. Naquele tempo, a mãe solteira era um descaso muito grande na sociedade. Uhum, E a primeira proposta da minha avó foi o aborto. E minha mãe disse não. Minha mãe, ela começou a lutar por mim ali. Jesus já começou a lutar por mim desde o ventre. E minha mãe assumiu aquele risco, aquela gravidez indesejada uhum, naquele momento. E eu fui, então, participante daquilo. Quando eu nasci, no dia do meu nascimento, o meu nome é Túlio, porque o melhor obstetra que tinha em Uberlândia chamava, não sei se ele ainda é vivo, né, doutor Marco Túlio, e a esposa dele não podia ter filhos, e o desejo dela era de ter filhos. E quando aquele médico, aquele obstetra me tira para fora, uhum, ele se apaixona por mim. Naquele momento ele queria uma adoção, naquele tempo não precisava de tanto papel, entregava e estava tudo certo. uhum, E a minha avó queria me entregar para aquele médico, porque ela achava que minha mãe não teria condições emocionais, financeiras para cuidar de mim. Então, olha para você ver a segunda rejeição, a primeira na concepção de saber que eu existia, a segunda no nascimento. Olha que interessante isso. uhum, E a minha mãe disse: "Não, ele é meu filho, eu vou uhum, cuidar dele". Então eu vejo tanto a maternidade como a paternidade de Deus. uhum, E com 10 anos de idade eu ia sendo oferecido a Crispim Cosme Damião uhum, num ritual religioso onde eu ia ser sacrificado. E a minha mãe fazia parte dessa religião, dessa seita, e num momento ela acordou do transe e disse: "Não, o meu filho não vai morrer". E olha para você ver. uhum, Então eu venho lutando com a vida desde o ventre, desde a concepção. E quando eu tinha mais ou menos 17 para 18 anos, eu estava muito perdido. uhum, Eu fumei maconha uma vez só. Eu vi um amigo meu morrer de overdose na minha frente com cocaína. Eu vi um amigo meu dar cabeçada, antigamente não era crack, era mesclado, era maconha com base de crack enrolado e fumado. Eu vi um amigo meu fumar aquilo e bater a cabeça na parede e tudo ele via coisas, vultos. uhum, Falei: "Não, não é isso que eu quero para minha vida". Eu aprendi a beber cerveja e fumar cigarro. Né, e eu vi a minha mãe numa concepção, de querer formar uma família, mas nunca encontrar uma pessoa boa. Até um momento, quando eu tive 9 anos de idade, ela encontrou meu pai que me criou, que é o Ricardo, que hoje nem está conosco. Foi meu pai de criação, que tudo que eu tenho como caráter humano de homem, ele que me ensinou. uhum, Porque teve um momento na minha criação que eu olhei para minha mãe e falei assim: "Quem é o meu pai?". Porque todo dia minha mãe estava envolvida num relacionamento diferente. Depois minha mãe conheceu a Jesus, através dela eu fui para a igreja, através da intercessão dela, e o mais interessante é que aquela mulher que sempre lutou por mim desde o ventre, desde o uhum, nascimento, a primeira vez aí ela estava num outro lugar, aonde ela foi pedir um passe
né, para a entidade, e a entidade falou: "Não, eu não quero proteger seu filho, eu quero matar". E naquele momento, naquele dia, numa sexta-feira, ela saiu daquele lugar e foi para uma igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular do pastor Jaci, no bairro Tibério, Uhum. aonde estava tendo uma campanha e ela entrou dentro da igreja, ajoelhou no altar, o obreiro foi para até tirar ela ali, e o pastor disse naquele dia: "Não tire ela, porque essa mulher é como Ana". E hoje Deus está ouvindo a oração dela. E naquele dia, estava uma campanha, uma carta para Deus. E ela Uhum. sem saber, pastor, o que era uma carta para Deus, ela escreveu uma carta e disse que se o senhor existisse, que ela me entregaria como missionário, no campo missionário, para ele. E isso foi em 1999. Eu me lembro que eu estava muito perdido, né, eu estava, assim, sem destino, estava desfocado de tudo, a vida para mim não fazia mais sentido, Uhum. quando uma senhora parou na minha frente e disse: "Há um plano de Deus para a sua vida". E eu fui num culto de jovens, e cheguei lá, estavam muito jovens. Eu me lembro do pastor Luiz André, que de Belo Horizonte, que ele estava lá cantando, e quando ele começou a pregar, eu era o último jovem da cadeira, e ele me começou a me confrontar, era a minha vida ali. E Uhum. eu me lembro que eu comecei a chorar. Se você me perguntar como que eu cheguei no altar, eu não lembro. Eu lembro que 2 amigos meus desviados, um da Batista e um da Assembleia, que me levou nesse culto, e daqui a aí eu estava lá na plataforma, perto do pastor, e eu comecei a falar em língua dos anjos. Eu nem sabia o que era isso, mas eu estava tomado pelo Espírito Santo, muito tomado pelo Espírito Santo. E aqueles meus 2 amigos me cutucavam. Uhum. O batista chorava, o assembleiano me cutucava: "Você está blasfemando, você nem batizado é, você está falando em línguas", eu nem sabia o que estava acontecendo. Uhum. E aqueles 2 amigos que me levaram para o culto, eles também me levaram para casa. E literalmente parecia que eu estava embriagado de bebida, mas eu estava embriagado do Espírito Santo. Aquilo que a Bíblia diz lá em Atos 2, tomado pelo Espírito, quando o povo viu e eles embriagados. Eu cheguei em casa, e isso foi num sábado, eu disse para minha mãe e meu pai: "A partir de hoje, eu não bebo e não saio mais". Mas eu ainda tinha o vício de fumar. Uhum. No domingo de manhã eu fui parar na escola bíblica dominical, de 8h30 às 9h30 da manhã. Voltei para casa, muito ainda cheio de Deus. E eu sentei na cabeceira da minha cama, de 20 para as 10 da manhã até 1 hora mais ou menos da tarde, eu li os 4 primeiros evangelhos com entendimento. Eu Uhum. nunca tinha pego a Bíblia. Mas era o Espírito Santo dentro de mim, os 4 primeiros evangelhos com entendimento. E na hora que eu terminei de ler isso, me veio uma vontade de fumar. E eu tinha carteira de cigarro ainda na minha gaveta. E eu peguei aquele um cigarro daquele, um isqueiro e fui para fora, que eu nunca fumei dentro de casa. Quando eu saí para fora de casa, na rua, que eu acendi o isqueiro, que eu ia acender o cigarro, eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez, dizendo para mim: "Filho, agora que nós somos um, se você fumar, você me intoxica também". Então, são Uhum. 25 anos que eu larguei de beber, de fumar, por uma decisão, Uhum. cheio do Espírito Santo. Então, assim começou a minha trajetória. E eu fui para a igreja, fui servir a igreja. Meu primeiro ministério na igreja foi lavar banheiro de igreja. Eu tenho muito orgulho. Gente, como eu tenho orgulho de falar assim, que o meu ministério começou lavando os banheiros da minha igreja. Uhum. Como eu tenho prazer. Por quê? Porque lá no banheiro eu estava tirando da minha aljava aquilo que não prestava. As Uhum. dores, os traumas, os rancores, as dúvidas que eu tinha, né, quem eu era, de quem eu era filho, quem era o Uhum. meu pai. Então eu não tinha respostas, eu tinha perguntas, mas não tinha respostas. E o momento que eu fui desenvolvendo esse lavar o banheiro e cuidar da Uhum. casa do Senhor, Deus foi trocando as minhas ferramentas Uhum. dentro da minha aljava. Uhum. Então, dentro dessa minha primeira aljava, da mesma aljava que eu tenho hoje, mas dentro dela tinha amargura, rancor, dúvidas, questionamentos, palavras malditas, Uhum. muitas perturbações de corpo, alma e espírito. Uhum. Eu não me aceitava quem eu era fisicamente, eu não me aceitava quem eu era emocionalmente. Uhum. Espiritualmente, para mim, estava muito longe, eu estava conhecendo aquilo Uhum. ainda que eu era. Então tudo começa ali, Deus tirar de dentro da minha aljava aquilo que não era dele, para Uhum. colocar aquilo que é dele. Olha, o pastor Arthur falou algo interessante aqui, não sei se você pegou, mas a primeira coisa que dá de dica para você, anota.
pega aí o seu caderno, sua caneta, porque ele falou algo interessante. O primeiro passo que ele deu para viver o que ele está vivendo hoje foi ir ele no exemplo dele, foi ir para o banheiro, trabalhar ali inicialmente o ministério dele, retirando tudo aquilo que era tóxico, tudo aquilo que de alguma forma Não, prejudicava dele. E não talvez tenha valia alguma de coisa que você nem nada. sabia. Hoje, com a sua consciência, você entendia, né. Entende, né. Para mim ali eu estava servindo a Deus, mas na verdade, o banheiro é o lugar aonde nós deixamos as nossas mazelas, Sim. né, as nossas toxicidades ali. Uhum, Nós deixamos, eh, ao levantar, ao deitar, nós deixamos ali. E o mais interessante, que o banheiro nós deixamos ele assim, limpo. uhum, Depois que nós usamos, a tendência nossa é uhum. deixar limpo. Isso é interessante, porque da casa, o lugar que se zela mais, talvez é o banheiro. O banheiro e a É, a cozinha. cozinha, isso. A cozinha porque ela é vista por todos, o banheiro porque é um lugar de intimidade. Uhum, E o nosso lugar de intimidade sempre tem que estar limpo. uhum, O que aí eu vou lá um pouquinho lá no em Gênesis, quando Deus procura Adão. uhum, O que era aquele lugar? Por que Deus chamou Adão? Deus uhum, nunca chamou ele, Deus sempre foi ao encontro, porque naquele momento, né, o lugar de intimidade estava sujo. uhum, Adão apareceu naquele lugar, suas mazelas ficaram, mas não foi limpo. uhum, E uma coisa que eu tenho visto e vivido todos os dias é que a minha aljava é o lugar de intimidade, aonde o lugar que só eu ponho a mão, uhum, aonde só eu tenho acesso. Se a gente for olhar, Davi, ele quando ele vai para a guerra com Golias, ele tem uma aljava, ele pega a sua aljava, ele não pega a aljava de uhum, ninguém. O grande problema, às vezes, nosso conflito hoje, cristão, e que aí nós entramos numa fase muito, às vezes, religiosa, é que nós queremos usar a aljava de alguém, uhum. sendo que cada um de nós temos a nossa aljava. Opa, outra pérola importante que o pastor Túlio compartilhou para a gente. Você é uma pessoa ímpar. Aquilo que você carrega é seu. Não adianta você querer tentar copiar modelos de outra pessoa. Olha, se tudo fosse uma cópia, né, Deus não precisava fazer de nós exclusivo. Ele pegava, fazia 3, 4 turnos, porque se o primeiro errar, tem o outro. Uhum, Se o segundo errar, tem o outro. uhum, Então nós somos exclusivos até nisso. uhum, Né, Deus nos fez para quê? Para reconciliação, para voltarmos, arrependermos, consertarmos e continuarmos. uhum, Outra fase nossa que nós pensamos, né, principalmente os homens, quando a gente erra, Deus a gente pensa que porque nós o julgamos assim, nós somos assim. Errou comigo, vai para o fim da fila. Nós uhum, achamos que Deus também é assim, nos põe no fim da fila. uhum, E na verdade ele diz: "Lembra aonde caíste", é de lá que começa. Não é uhum, do fim, não existe o passado. Olha, eu sempre falo, pastor, Deus ele não resolve o passado, uhum, ele anula o passado. uhum, E anular é esquecer, é uhum, um mar no mar do esquecimento. E o problema é que a gente fala assim: "Ah, mas não é ter amnésia", não é ter amnésia, porque se Deus fosse olhar para nós, de hoje, estou falando da era de hoje, uhum, então ele já tinha que acabar conosco lá olhando para trás em Moisés. uhum, Então olha para você ver que é um esquecimento, uhum, Deus esquece, por quê? Porque ele está mais preocupado com agora, esse uhum. momento, que o futuro já está estabelecido. Talvez em Noé ali já era o grande final da humanidade. Ele falou: "Não, vou começar de novo, eu sei que vai acontecer". Então Deus não tem medo de Sim. investir. Uhum, Nós temos medo de uhum. investir, mas Deus não. Verdade. Deus todos os dias, por isso que a Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam. Então é um investimento, é Uhum. misericórdia, investimento sem fins lucrativos para um propósito ideal, o Olha reino só. de Deus. É. E nessa jornada sua, ô pastor Túlio, então, você se converteu aí dentro de um processo desafiador, Deus já a gente vê claramente Deus já intervir na sua vida desde do ventre, em todas as fases, aí chegou aquele momento que você falou: "Não, eu agora eu quero constituir uma família". E aí, isso aqui é legal. Aí no ano de 2002, eu fui para Belo Horizonte. Hoje eu sou ovelha do pastor Judson, da pastora April, né, que é Uhum, muito conhecido no Brasil, mas antes de eu ser ovelha deles, eu era um mero vendedor de CD e Bíblia. Eu uhum, vendia CD, Bíblia, DVD. Trabalhei vendendo para eles, né, para o Judson, para o Cirilo, para o David, Ricardo uhum, Robortella. Vendi viajava o Brasil inteiro com conferências vendendo livros, CD, uhum, Bíblias deles, camisetas. E aprove Deus, no ano de 2008.
no dia 4 de agosto de 2008, eu perdi a minha mãe. Minha mãe foi recolhida, uma mulher muito de Deus. Eu falo 2008. 2008. Até então eu era solteiro ainda, mas olha que interessante. Todas as vezes que eu me relacionava com alguém para o futuro, a minha mãe sempre olhava e ela usava essa expressão: "Chuta que é laço, não é para você". E eu falava: "Meu Deus", porque eu sou filho único, né. Uhum. Então eu pensava: "Minha mãe quer me quer só para ela", mas não era. Tanto é que o dia que eu conheci a minha esposa, que eu estava ministrando na igreja dela, que eu conheci ela, eu nem sabia que ela seria minha esposa, ela caiu envolvida no poder de Deus, eu estava ministrando na igreja, perto de mim, nos meus pés, e eu, assim, de verdade, eu conto isso, eu choro, me deu vontade de chutar, falei: "Gente, isso aqui é imagina". E Deus falou naquele momento comigo, falou: "Essa é a mulher da sua vida". E aquilo me deu um temor muito grande, porque eu não saía para viajar atrás de namorada, atrás de noiva, de Uhum. casamento. Tanto é que eu já fui ministrar em lugares que um dia eu cheguei, pastor, depois de uma conferência, tinha uma casa mobiliada, tinha tudo, carro na garagem e tudo, e uma filha de um agrônomo lá do Goiás, de Catalão, pronto para casar comigo, era só eu dizer sim, eu ia ser rico com tudo, e a menina porque era interessada, mas eu nem sabia, eu olhei e achei aquilo muito estranho, já Uhum. vivi isso também, Uhum. né. Então, eu já era pastor em 2008, mas era solteiro, e fizeram uma montagem, a minha filha Thalita, caçula, ela já tinha feito uma montagem minha com a mãe dela numa Olha foto e só. me entregou. E eu mostrei para minha mãe, ó, falei: "Mãe, olha o que que eu ganhei aqui". E no um dia antes da minha mãe falecer, eu estava em casa. Deus Uhum. me trouxe, eu estava viajando, Deus me trouxe para passar um dia com a minha mãe num sábado, minha mãe faleceu num domingo. E eu mostrei aquilo, minha mãe disse assim: "Cuide desta mulher e dos filhos dela". Minha mãe nunca viu ela, Uhum. mamãe não conheceu a minha esposa, mas ela teve essa frase. E isso me impactou. No outro dia, o Senhor recolheu a minha mãe. E 10 dias depois, eu fui apresentado por Deus à minha esposa, Uhum. hoje. Mas o mais interessante, pastor, que quando Deus me apresentou a Sônia, e eu já tinha ouvido aquilo da minha mãe, eu fiz um voto com Deus, era 3 horas da manhã, eu nunca tinha orado dessa Uhum. forma e disse: "Deus, se ela é a mulher da minha vida, que o Senhor tem para mim, então quem casa quer ter casa". Uhum. E eu disse: "Eu quero R$ 10.000", isso em 2008, "eu quero R$ 10.000 na minha mão para me Quase casar com ela". milionário. Pastor, no outro dia, essa mulher me liga na hora do almoço, e ela me diz assim: "Olha, essa madrugada Deus me acordou, e ele mandou eu colocar a Sônia, a própria Sônia. Eu tenho uma casa ali que ela deve valer R$ 20.000. Deus mandou eu colocar R$ 10.000 do valor dessa casa para me vender e colocar R$ 10.000 no valor na sua mão para a gente casar". Eu queria morrer naquele momento. Era uma loucura. Uhum. E o mais interessante, o meu sogro também, que já foi e não está conosco, na mesma noite o meu sogro teve um sonho. Meu sogro era aqueles matuto mesmo, assembleiano matuto, de roça mesmo. Uhum. Chegou na minha esposa e disse assim: "Sônia, por que que você não vende essa casa e põe o dinheiro dessa casa na mão daquele pastor, que é um homem de Deus, para ele administrar o casamento de vocês?". Então, assim, eu falo que Deus não é gente. Uhum. A matemática de Deus não fecha com a gente. Uhum. Então, ali, uma pessoa que venceu a morte desde a concepção, estava vencendo tudo. Porque eu ouvi muito na minha adolescência, na minha juventude, que eu nunca teria uma família, Uhum. que eu nunca seria um pai, que eu nunca seria um homem de Deus, um homem de família, e muito menos um pastor. Uhum. Então se passaram 23 anos disso tudo, e, né, então hoje é uma coisa muito, para mim, grandiosa e também muito desafiadora. Uhum. Hoje, além do nosso ministério, que nós temos ele no Ceará, patrocínio, agora aqui em Uberlândia, olha para você ver, eu estava indo para os Estados Unidos tomar posse de uma igreja nossa, Uhum. nós fomos convidados para tomar posse de uma igreja, fazer de lá o nosso ministério também. Deus manda eu deixar um legado aqui em Uberlândia. Uhum. Já era para mim estar nos Estados Unidos. E assim, com convicção em uma palavra de Deus, nós ficamos. Nós estávamos em Linhares, no Espírito Santo, onde Deus me tira daqui de Uberlândia e me leva para Linhares, onde a gente abriu a nossa sede
Com 9 anos que nós estávamos lá, Deus fala: "Eu vou te levar agora, trazer de volta para Uberlândia". E daqui de Uberlândia, Deus nos dá a África, Deus nos dá Araguari, nos dá o Ceará, o Rio de Janeiro, Uhum. Deus nos dá a Grande Vitória, continuamos em Linhares, Patrocínio, sabe. Então nós temos uma rede de igrejas hoje Uhum. que eu falo assim, que elas são livres, elas caminham sozinhas, aonde está sob a nossa supervisão, mas como pais, como pastores que amam e cuidam daqueles líderes que estão ali, Uhum. sabe. E Deus tem nos dado essa graça, né, e Deus nos deu a conferência Filhos do Fogo, que é uma ativação de ministério. Essa conferência tem sido já fizemos ela na África, fizemos no Rio de Janeiro, Patrocínio, Araguari, no Ceará. Então é uma ativação do ministério da Uhum. pessoa. O que mais nós fazemos nessa conferência é devolver o líder, o obreiro, o pastor ativo com aquele fogo, com a chama e a visão que Uhum. Deus deu para ele naquele local. Que legal. É o que a gente faz. Por isso que essa conferência ela não é feita dentro de igreja. Nós já fizemos ela aqui em Uberlândia já 3 vezes. Uhum. Vamos agora para a quarta edição ou quinta, se eu não me engano, aqui. Então, ela é feita num hotel neutro, não é para Uhum. dentro, para quê? Para que a pessoa entenda que o objetivo da conferência não é te tirar do lugar que você está, Uhum. mas é te alinhar com Uhum. aquilo que você está vivendo naquele local. E você só vai conseguir isso se retirando. Uhum. Sabe, pastor, uma coisa que eu falo para todos que estão me ouvindo, os pais que estão aqui, os maridos que estão me ouvindo, os homens que estão ouvindo. Quando você precisar tomar uma decisão, você nunca tome ela dentro da sua casa, você nunca tome ele no lugar do seu trabalho, você nunca tome ele dentro da sua igreja, até para você, pastor. Eu vou te dar uma dica: pega o seu carro, pega um Uber, vai pelo menos até a primeira saída da cidade, pelo menos a primeira divisa da sua cidade de município, e atravessa o outro lado. Uhum. Porque quando você sai do ambiente da pressão, da espiritualidade que você está vivendo, você consegue ouvir a Deus. Por isso que Uhum. Jesus subia para o monte. Uhum. Jesus nunca tomava decisões no lugar que ele estava. Jesus sempre se retirava. O segredo de ouvir Deus não é sempre estar no mesmo lugar. Uhum. Aonde você está, você não ouve, você executa o que Deus te disse. Mas você quer ouvir Deus? Se retire. Uhum. Por isso que existe município, por isso que Uhum. o limite são os municípios. Então, sempre que eu quero ouvir alguma coisa diferente Uhum. do Senhor, eu vou até aqui a divisa de Araguari, pego o Uhum. carro, vou até ali na divisa Uberlândia de Araguari, eu passo para o lado de Araguari, paro o carro ali, já começo a respirar um outro ar, Uhum. porque eu saí daquela atmosfera. Uhum. Ah, eu vou aqui para Araxá, porque nós temos 7 saídas, dá para fazer isso, Uhum. sabe? E Deus fala. Sim. É legal você falando isso, porque assim, o que que a gente mais vê são homens que querem desenvolver algo, que querem ter, eu vou chamar a palavra sucesso, que é mais fácil para traduzir, para quem não entende nossa linguagem ainda, como igreja, mas quer ter sucesso naquela área da vida dele, na casa dele, com os filhos ou no próprio ministério, mas o cara ele tem dificuldade de tomar decisão por conta da pressão que ele está vivendo. Talvez por falta desse desenvolvimento, se você observou que o pastor tudo contando as experiências, eu quero deixar até uma coisa importante para você. Seja um colecionador de experiências com Deus, porque isso vai te ajudar nos momentos críticos. O pastor Túlio, para chegar aonde ele chegou, ele viveu ali várias experiências. Talvez experiências tão profundas que hoje dão para ele a convicção daquilo que está desenvolvendo. Isso acho que é uma chave importante da gente compartilhar com você que está nos assistindo, porque, como você falou, Túlio, a gente precisa tomar decisão não pelo aquilo que a gente pensa, acha ou sente, mas pelo que Deus fala. Foi o que Jesus fez. Olha só, hoje nós estamos muito misturados, hoje está muito misturado Uhum. o que é Deus e o que é humano, Uhum. apesar de que é o espírito que opera no humano, Uhum. né, e é o espírito que age no todo. Sim. Mas Deus nos chamou para dar resultados ou frutos? Uhum. Essa é a indagação. E nós estamos hoje. Deus me chamou, eu tenho convicção, Deus não me chamou para ter resultados. Todas as vezes que o homem foi ter algum resultado, ele faliu. Uhum. O homem de Deus. Estou falando o homem aliançado com Deus. Por exemplo, Abraão foi ter um resultado humano.
deitou com Agar. O que que ele arrumou para ele? De Problema. cabeça. Mas quando ele dá o fruto daquilo que Deus chamou ele para ser, a Bíblia diz que nós somos filhos. Uhum, Filhos de uma promessa, por causa de Isaac. Isaac era o fruto. uhum, Então, os resultados são sempre presentes. uhum, E quanto mais resultados, a gente nunca está satisfeito. uhum, Tanto é que as empresas, ela nunca está satisfeita com o que ela tem. Ela sempre quer um resultado a mais. Está errado? Não está. Mas aí eu te pergunto, a sua vida é pautada nos frutos do Espírito ou nos resultados humanos? uhum, Eu não vejo a Bíblia dizer assim para nós e olhar para os resultados do Espírito. uhum, A Bíblia manda a gente olhar os frutos do Espírito. uhum, Então, hoje existe uma incógnita, hoje são tanto métodos, uhum, né, os métodos que nós precisamos, pagar alto para termos uma experiência com Deus, sendo que o que já foi pago, uhum, na cruz foi pago. uhum, Então agora o que que eu preciso? Dar seguimento, dar sequência. uhum, Por isso que eu entendo João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que nós precisamos? uhum. Às vezes a gente está enxergando a verdade do outro, Sim. mas a gente não enxerga a nossa. Qual Uhum, é a sua verdade? uhum, Eu preciso enxergar uma verdade, a verdade que me libertou, quem eu era e aquilo que Deus gostaria que eu fosse. E uhum, tanto é que se a gente for nesse texto mais um pouquinho para baixo, o próprio Deus fala assim: não, vocês são filhos do diabo. uhum, Mentirosos, porque é muito mais fácil eu reconhecer a sua verdade, querer pregar pra do que qual é a minha verdade? Qual é a uhum, minha verdade atual? Então o Salmo 127 ele diz: "Feliz é o que tem uma aljava cheia de flechas". Então, o que você carrega? uhum, Você carrega o que é do outro ou o que é seu? uhum, E a experiência com Deus, André, é isso que vocês estão fazendo com famílias raras. Não, mas é vocês vivenciarem na própria pele aquilo que as famílias vivenciam. uhum, Isso é uma experiência com Deus. Você se colocar no lugar daquele uhum, com empatia, compaixão e misericórdia. uhum, Então, por que que a igreja existe? Por que que alguns homens não conseguem romper emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente em Cristo? Porque muitas das vezes nós estamos querendo a experiência do pastor, querendo a experiência do meu irmão, quando Paulo fala assim: "Sede meus imitadores", ele não está dizendo assim: "Seja igual a mim", ele fala assim: "Faça o que eu estou fazendo que você vai ter o seu fruto uhum, daquilo que eu estou tendo do meu". Porque o fruto que eu faço hoje não é compatível ao seu, porque somos diferentes. O propósito é o mesmo. No final, a convergência é a mesma, uhum, é Cristo. Mas o que você vai dar de fruto é diferente. uhum. Às vezes eu vou dar manga, você vai dar pera. Mas é um fruto que Sim. está convergido na mesma árvore, que é o quê? Cristo. Uhum, Agora, o que que é ferramenta? Ferramentas são habilidades de homens. E está tudo certo você ter ferramentas, mas a ferramenta ela é limitante. uhum. Por exemplo, se você tem um machado, você usa. Para ele ser útil para você, o que que você tem que fazer? Amolar, Exato. afiar. Agora o fruto, como é que você não precisa amolar, você só precisa buscar. Uhum, O fruto já está pronto. uhum. O problema é que a gente quer inventar roda no Sim. evangelho Uhum. e já está pronto. É interessante, assim, porque no Famílias Raras, quando a gente definiu, falou: "Ah, nós vamos pra Famílias Raras", aí veio, Samuel faleceu, a gente parou um pouquinho, depois a gente voltou. Eu lembro que Deus falou algumas coisas com a gente. Primeiro, se tornar uma voz. Eu: "Beleza, como que é esse negócio tornar uma voz?". Nunca imaginei esse ambiente aqui, apesar de gostar, tudo, mas não estava nos meus planos. Nos tornamos uma voz. Eh Hoje, quando eu vejo, sento aqui, a gente até compartilhou isso uma vez, eu vejo milagre acontecendo todos os dias que sento aqui, a pessoa vai contar o testemunho dela. Eu não acredito em Deus ou não, eu sei que é a ativação de Deus, eu tenho a oportunidade de semear uma semente no coração de alguém ali, e eu vejo o que Deus está fazendo. Então, realmente eu vejo essa dificuldade que o homem tem de crer em Deus. Porque é mais fácil eu crer naquilo que é tangível ao método X de multiplicação, que para a empresa está tudo certo, porque é um método, é administração, é matemática, mas quando se trata de crescimento espiritual, eu achei muito legal você falando isso, porque eu preciso me concentrar em conhecer Deus e permanecer conhecendo Deus. Essa foi a instrução que foi dada, ó, conhecer Deus e permanecer conhecendo. E o mais interessante é porque, assim, as pessoas olha para você ver,
ferramentas solitárias só funcionam uma vez. Ferramentas multiplicadas funcionam várias vezes. Uhum. Então, hoje nós vemos aí muitos estudos, muitas aplicações de estudos que para você produzir apenas um curso não é válido, Uhum. são vários. Você paga o primeiro X, o segundo X, o terceiro Funil X. cada vez vai ficando mais. Isso, aquilo que era para ser curto ficou largo. Só que a pessoa ela está tão encanada nas ferramentas que ela esquece do verdadeiro potencial que ela tem, que desde a sua essência, desde a sua criação já foi concebido. Dons e talentos estão dentro de nós. Uhum. O talento, ele já a pessoa, olha para vocês verem. Todo mundo pensa assim: "Ah, eu não canto". Não, todo ser que respira, ele nasceu para cantar. Uhum. Independente se é crente, não crente, ateu, à toa, o que for. Olha para você ver, Uhum. Deus já te deu um talento de cantar. Uhum. Agora, saber cantar é uma outra questão, Uhum. aí é conhecimento. E a Bíblia diz: se você quer conhecimento, pague por ele. Para conhecimento, você tem que estudar. Você tem que pagar. Uma Bíblia dessa aqui é Bíblia de estudo, é conhecimento. Paga caro para ter ela, tá tudo certo. Uhum. Agora, o que você vai extrair dela, que vai gerar dentro de você, é o que não tem preço, é o que Jesus disse: Uhum. de graça receber, então de graça dá. Uhum. Porque quando você extrai daqui, não tem nada te cobrando. Uhum. Você pagou para ter isso aqui, mas depois que você tem, você agora tem que dar. É Uhum. o que nós fazemos no evangelho. Uhum. Então, algumas pessoas, às vezes, até frustradas, né, com a igreja. Queridos, não tem lugar melhor de estar. Não tem lugar melhor de sabermos quem nós somos é Uhum. dentro da igreja. Uhum. Agora, imagina Noé. Noé estava numa igreja irracional, infrutífera e inconfortável. Uhum. Imagina que todos os dias tinha que limpar o banheiro. Lembra do Uhum. começo? Porque senão cheira mal. Agora, Noé foi chamado para salvar um mundo. Mas quem é que estava dentro do mundo? Quem era esse mundo? Uhum. Deus coloca o quê? A incapacidade humana dentro de uma arca para dizer para Noé: aqui é o povo da igreja. Às vezes, sem entendimento, feroz, robusto, arisco, Uhum. peçonhento. Deus começa a trabalhar no caráter de Noé dentro do banheiro, Olha só. dentro da arca. E tem muita gente querendo começar a sua vida lá na frente, né, já recebendo os aplausos, o holoforte, quando a tônica do evangelho é muito isso. Eu falo assim muito que no Famílias Raras, pastor Tudo, que tem muita coisa que a gente faz e ninguém vê. Por exemplo, quando alguma instituição manda uma família para cá porque não conseguiu olhar lá no Famílias Raras alguém vai dar alguma solução para você. E ninguém vê. Eu não publico, eu não falo, eu não mostro, porque quando a pessoa entra para cá, eu entro para a vida daquela pessoa. Quantas famílias a gente tem visto nos últimos dias estão perdendo seus filhos? Mas o servir sem ser visto vai me preparar no momento correto, e isso é independente onde Deus chamou cada um, e cada um tem a sua atuação, o seu chamado, vai proporcionar, mas com a estrutura forte, né. O edifício a gente constrói a partir de cima ou de baixo? Começa tudo de onde? Nos fundamentos, né. Essa geração agora, e é uma geração que está avançada em muitas coisas, né? Uhum. Tecnologia, por exemplo, eu e você, nós fizemos parte de uma transição. Qual a transição? Do telefone discado, do ficha, depois do Cartãozinho. cartão de memória, e aí do analógico para o digital, Uhum. o touchscreen. A geração dos meus netos, dos meus filhos, pegaram o finalzinho, mas já pegaram o touchscreen, o Uhum. celular touchscreen. Beleza. Hoje, as crianças, quem é o amigo das crianças? Amigo virtual ali, Quem é o pai das crianças? quem tá ensinando. A Peppa Pig virou a melhor pregadora. 3 palavrinhas, né, galinha pintadinha. Então, assim, não tem nada de errado nisso, Uhum. mas o Sim. relacionamento, né, de famílias estão se Uhum. perdendo. E aí Deus precisa pegar a família de um cara promissor Sim, para tratar de famílias inconsequentes. olha só. Para você ter uma noção, o leão é o rei
da selva. Por quê? Por causa do seu grito. Uhum. 2 Pedro, 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrio e vigilante, porque o seu adversário, o inimigo, ele ruge como. Por que o inimigo ruge como leão? Porque ele sabe que o rei da selva é o leão. Então, para enganar os seus, ele faz alguma coisa igual. Uhum. Tudo que nós vemos no mundo é uma cópia. Sim. E aí eu vou falar uma linguagem cristã que fala assim: o diabo, o capiroto, saramundengo, o chifrudo, do jeito que você quiser falar aí na sua casa e pensar, ele só copia, ele não tem nada, ele não criou nada. Uhum. A única coisa que Deus disse a verdade do diabo é que ele é mentiroso. É o pai da Uhum. mentira. É a única hora que ele é paternal. O resto ele não é nada. Então, André, olha só que loucura isso aqui. Pensa isso aqui comigo, cara. Isso aqui é muito interessante. Os teólogos ficam doidos com essas coisas assim. Uhum. Deus, o elefante, ele é o rei. Uhum. Só que ele foi tão induzido que ele não é nada, que o leão grita mais do que ele. Porque é o animal que tem mais força e tamanho e robustez de todos os animais é o elefante. Uhum. Só que ele conseguiu entender que um rato amedronta ele e que o leão é maior do que ele. Eu ainda não tive a probabilidade de ver, a possibilidade de ver. Não sei se tem, mas com certeza pode ter ou não. Eu nunca vi um leão atacar um elefante para se alimentar dele. Uhum. Se ele é o rei, por que, que ele não pega o maior? Por que, que ele não come o maior? Uhum. Eu já vi atacar um hipopótamo, um rinoceronte, mas um elefante eu nunca vi. Eu ainda não vi. Eu vou até pesquisar para me ter certeza disso. Eu estou afirmando que não tem, viu, gente? Depois Uhum. vocês falam, ó, o pastor está falando. Estou falando heresia, não, estou falando de uma coisa que eu não vi. Uhum. Mas olha só para você ver. O elefante é robusto, é Uhum. grande e é o mais forte. E assim, às vezes, somos nós. Somos grandes porque temos Jesus. Somos robustos porque temos uma palavra. Mas somos covardes porque acreditamos que não somos capazes. Olha só. Eu estou falando homem. Uhum. É, pastor, mas eu não consigo liderar, eu não consigo. É porque você não entendeu quem você é. Você ainda não descobriu o que você é em Deus, qual é a palavra que Deus te deu, Uhum. o que Deus falou ao seu respeito. Por isso que o próprio Timóteo, Paulo para Timóteo diz: se você almeja o episcopado, boa coisa, mas você tem que governar. O que é governo? É mandar? Não. O que é ser um provedor? É só pôr comida em casa? Não, o provedor, além de trazer a provisão alimentícia, o provedor é aquele que dá um destino. Uhum. O provedor é aquele que estabelece algo. Sim. E a sua casa vai bem. Se a gente pegar aqui Salmo 127, ele está Uhum. falando disso. Ele fala: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que constrói. Quem que ele está falando? Ele está falando assim: olha, se eu não for o centro da sua casa, Uhum. homem, você quer prosperar, você quer ver a sua vida assim, dar um up, e eu vou te dar essa dica e não vou te cobrar nada. Durante 21 dias, preste bem atenção, olha bem para mim. Durante 21 dias, coloca Jesus como edificador da sua casa em todos os sentidos. Se ele não mudar a sua história, você não precisa acreditar na Bíblia. É até interessante você falando isso aí, pastor, porque toda vez que eu aconselho uma menina que está querendo namorar e casar, eu falo: a primeira coisa, pergunta onde ele quer chegar. Porque isso que você falou é interessante, a analogia aí do elefante, que comparado com a vida espiritual, que é exatamente isso. Nós temos baita ferramenta, mas pelo fato dele não acreditar ou não ter a consciência da identidade que ele tem, isso faz dar uma dor de cabeça nos gabinetes pastoral de atendimento. Por quê? Porque o cara acreditou em mentiras a seu respeito. A vida toda. Eu tive uma experiência com uma pessoa que ele disse assim: eu não posso aconselhar porque eu fui assim quando eu era jovem. Aí eu até disse isso domingo agora na mensagem na igreja, que era Páscoa, né? O que é Páscoa? Páscoa é ver a morte de Cristo e a ressurreição. Não, Páscoa é a reconciliação. Uhum, É Deus te colocar na mesa, é te tirar de Lodebar e colocar de novo na mesa e te restituir o tempo que foi roubado. uhum, Eu não posso. Você já pensou, André? Se eu não pudesse aconselhar ninguém, porque um dia eu menti, roubei, fiz sexo fora do casamento, porque eu contei uma mentira, eu roubei de alguém o meu passado,
ele só me serve de reflexo, Uhum. de reflexo. Tem músicas aí que a gente escuta, por exemplo, "Você é o espelho", ninguém é espelho, você não é espelho, você é a imagem e semelhança de Cristo. Por quê? Por que você não é espelho? Por que você não reflete? Porque reflexão vem e passa, Uhum. né. Espelho reflete aquilo que você quer. Uhum. Se você chegar de um jeito no espelho, vai refletir aquilo que você quer Uhum. pôr. Agora imagem e semelhança não, é aquilo que você é origem, Uhum. fato comprovado daquilo que você é. Por isso que biologia ninguém pode ir contra. Uhum. O que é macho, o que é fêmea é fêmea. O Uhum. resto é teoria da prática humana. Que o homem fala o que quiser e ele está no direito de falar o que ele quiser, ele é livre. Uhum. Mas o que é fato comprovado, ninguém pode mudar. E o que a Bíblia diz é que Pai, Filho e Espírito diz: "Façamos a nossa imagem", ele não falou um reflexo, Uhum. porque senão todas as vezes Deus errava. Deus nunca errou. Ai, ai. Pastor Arthur, 45 minutos nós estamos falando aqui, deixando nós vamos falar 3 horas, né, quem dera se a gente tivesse naquela época do podcast que era 3, 4 horas, o povo Uau, falava, e a gente tinha muita coisa e eu quero dizer que eu vou te chamar de novo, que tem algumas coisas que eu bora. anotei aqui pra gente continuar. Mas, nós falamos de coisa importante aqui, ó, você trouxe para nós as experiências como forma de conexão com Deus, que são importantes. Você colocou da dependência em Deus, você colocou para nós sobre a identidade a qual cada um de nós precisa restabelecer, e um dos pilares da nossa comunidade é identidade, verdade, identidade, disciplina, autorresponsabilidade e humildade. Então, um pilar que nós trabalhamos muito é a identidade justamente para combater isso que tem acontecido. E eu queria que você, para a gente caminhar aqui para o final, contasse para nós, eh, talvez aí 2 desafios que você teve na sua vida para conseguir ter a consciência que você tem hoje de quem você é em Deus, que você tá e poder fazer o que você está fazendo. Tô imaginando aqui do outro lado alguém tá na dificuldade: "Ah, eu não consigo porque eu não tenho capacidade, eu não consigo porque eu não tenho conhecimento, eu não consigo". Nós estamos pegando aqui diante de nós uma pessoa que teve que vencer desde o ventre para ter vida. Então, ou seja, alguém que tem autoridade para dizer o que está falando. 2 pontos para contribuir com quem está nos assistindo. Primeiro, com quem você está andando, define muito que aonde você vai chegar. Uhum, Hoje nós estamos numa era que: "Ah, eu não preciso de pastor, porque pastor isso, pastor", não. Eu louvo a Deus muito hoje pela vida do apóstolo Eric aqui de Uberlândia, que é um parceiro, um cara que fala muito no meu coração, a vida dos meus pastores Judson uhum, e April. O apóstolo Eric e a apóstola Bia, eles assim, aqui Uberlândia é um casal fenomenal aqui da Seara de Deus. uhum, É as mesas que eu estou sentado. Pastor André, eu vou te falar, tem um provérbio chinês que diz assim: "Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és". Às vezes você não está conseguindo romper pelos lugares que você frequenta, as pessoas com quem você assenta. uhum, Quem você está assentado? Quem uhum, você está ouvindo? Quem pode falar no seu coração? Ninguém sai de uma circunstância, de uma situação, de um momento ruim com pessoas erradas, com palavras erradas. uhum, Se você não tiver seu coração conectado com outros corações, você nunca vai prosperar em todas as áreas. Isso é fundamental. Então são 23 anos sendo pastoreado pelo mesmo pastor. uhum, São 23 anos caminhando e ouvindo a mesma pessoa. E agora Deus me deu a graça, tem 3 anos, 2 anos, que Deus me deu a graça do apóstolo Eric, da apóstola Bia aqui em Uberlândia, com mais uma junção, falando uhum, do meu coração. Fora outros pastores, igual o bispo Carlos Henrique, que é presidente do Compasso, conselheiro fenomenal. uhum, Então eu estou sempre rodeado, porque eu não quero andar sozinho. uhum, Quem anda sozinho é serpente. Cobra anda sozinho. A cobra, para ela estar junto, é só para o acasalamento. uhum, A cobra é o único animal que anda sozinho, porque ela fica com medo dela mesma, uhum. com aquilo que ela está perto. Olha que interessante isso. Né. É, O segundo ponto é congregar. Hoje parece que a igreja virou um abismo entre o homem e Deus, uhum, mas não tem lugar melhor para estar do que na casa de Deus. Nós uhum. precisamos congregar. Já leu aquele livro O Lugar Mais Seguro da Terra? Já ouvi falar, não li ele não. Já ouvi Muito falar. bom, porque ele fala exatamente isso. Porque, em resumo,
é o lugar onde Deus derrama a bênção, onde Ele nos trata, onde Ele nos afia, onde Ele nos prepara, nos capacita, e aí é o lugar que Ele sonha. Que ele sonha. E olha só, não estou desmerecendo nenhum curso, Uhum, tá? Nenhum curso. Mas todos os cursos que você vê aí de coach, autoanálise, auto-performance, tudo está extraído da Bíblia. uhum, Não tem nada ali humano. uhum, O que tem humano é a técnica, mas a base de todos os cursos, método CIS, EVO, e aí vai outros cursos em diante, até os cursos terapêuticos, uhum, é extraído da Bíblia. uhum, A Bíblia, olha só, homem, mulher, ela ainda é a palavra de Deus. Ela não precisa ser atualizada, porque ela se atualiza todos os dias. O que nós precisamos é ter convicção que ela é o seu manual e ela vai te levar para o lugar que você precisa. Ela leva a sua casa para o lugar de paz. uhum, Ela leva o homem para o lugar de paz, um lugar de refrigério, né? Eu sempre falo e quero encerrar por aqui. Você já viu quando uma mulher ela é traída, uma mulher ela é humilhada, né, naquele relacionamento, a primeira coisa que ela faz é mexer na identidade dela. uhum. Ou ela corta o cabelo, ou Vai ela pra academia, ou ela vai fazer os botox. por que ela faz isso? Porque de uma certa forma, ela perdeu a identidade dela e transferiu para aquilo que ela vivia. Uhum, Então, mulheres, homens, vocês são únicos em Deus. Deus fez você à imagem e semelhança dele. Nada e ninguém pode roubar. A única coisa que rouba isso de nós é o pecado. E o que que é pecado? Pecado é aquilo que transgride o que está escrito aqui. Uma coisa que na nossa comunidade eu não respondo, pastor, é quando chega para mim e pergunta: pode beber? Pode fazer tatuagem? Eu acho que eu respondo isso para adolescente, para criança, uhum, que está em formação, mas para adulto eu não respondo. Por quê? Porque nós precisamos ser conhecedores daquilo que Deus uhum, gosta e daquilo que Deus não gosta. sim. Às vezes Deus não gosta para mim, mas Deus gosta para você. É como Paulo diz: aquele que come carne de porco, deixa ele comer, ele é feliz. Aquele que não come, deixa, ele é Uhum, feliz também. O uhum, importante é que o Cristo ressurreto seja pregado e amém. vivido. E uma coisa que nós somos é uma poema, uma Uhum, carta escrita por Deus nessa terra. é isso aí. Pastor Arthur, 2 livros que você indica para conhecimento do pessoal que está nos assistindo. Eu quero indicar hoje, inclusive eu nem trouxe, eu ia trazer, é o último livro que o meu pastor lançou, A Unidade, né? E Por que Tarde o Pleno Avivamento, Leonardo Ravenil, eu acho que todos deveriam ler isso, principalmente pastores deveriam ler ele na Uhum. sua cabeceira para desenvolver um ministério abençoado e profético nessa terra. Show de bola, os 2 são muito bons. Te aconselho, anotou? Depois você entra lá na rede social do pastor Arthur, ele vai deixar para nós, se você quiser. E você está vendendo? Do Tá, se do quiser, ele ajude. ele do Jutsu ele vende. Pastor Arthur, você recebeu de Deus a oportunidade de dar aquela mensagem para 8 bilhões de pessoas. Essa mensagem ela vai ser traduzida, ela vai ser levada. Você tem aí 2 minutos para falar aquilo que está no seu coração, que vai impactar, inclusive aqueles que estão aqui já conosco no Aljava, mas está falando para a humanidade. Qual seria a sua mensagem? Descanse em Deus, tenha o shalom de Deus. E lembre-se, você foi criado para um propósito. E esse propósito é maior do que qualquer outra coisa nessa terra. Para você que está nos ouvindo, você carrega uma aljava desde o seu nascimento. O que você está dentro dela? Davi precisou tirar o que ele tinha para colocar 5 pedras novas. Tem momentos da nossa vida que as nossas aljavas precisam ser esvaziadas para colocar novas coisas dentro, flechas novas, palavras novas, amizades novas, revelações novas. O ser humano, ele tem uma dificuldade do novo. Queremos o novo, mas temos a dificuldade do novo. É igual uma pessoa quando às vezes compra o carro que ela queria, o do sonho. Mas aí chega uma outra pessoa e diz: ah, mas se eu fosse você, eu tinha comprado outro. Parece que aquilo mata o sonho daquela pessoa.
Não deixe ninguém matar aquilo que Deus colocou na sua vida, não deixe ninguém matar aquilo que Deus falou com você, porque o que Deus falou vale mais do que qualquer coisa. Show de bola. Pastor Túlio, para te encontrar, onde o pessoal vai passa as suas redes sociais, aquilo que você pode passar de contato, E e inclusive eu quero que você fale também da conferência, a data, o local, a maneira de fazer a inscrição. Nós vamos joia, colocar também aqui o encartezinho para o pessoal saber. joia. Para me encontrar é no Instagram, @PR Túlio Lopes. Lá tem todas as informações nossas, tem tudo que a gente faz. Sobre a conferência, ela é dia 16 e 17 de maio, no Hotel JVA. Nós já estamos no primeiro lote, R$ 70 a inscrição, serão 2 dias de uma imersão profética muito forte. E se você tem interesse, você é um líder, você quer participar conosco, você é muito bem-vindo. São só 120 vagas, nós não fazemos algo muito grande, porque nós entendemos que 120 é um número exato para que nós possamos até ter contatos de relacionamento com as Uhum. pessoas. Estão vindo gente do Rio de Janeiro, da região aqui de Uberlândia, daqui mesmo de Uberlândia, e nós estamos aí para servir, né, nós, temos o coração missionário, temos um trabalho na África, se você quiser fazer parte disso conosco, de apadrinhamento, nada que você vai ver na minha rede social é apelativo para a África, eu acredito na generosidade, não no apelo, Uhum. sabe, não na necessidade, mas no propósito, e lá você encontra todas as informações e será bem-vindo. Pastor Túlio, obrigado por essa mesa, obrigado por compartilhar. Eu tenho certeza que você do outro lado aí tomou nota de várias pérolas preciosas que o pastor Túlio colocou para nós aqui na mesa. Te desafio a entregar, compartilhar com 5, desafio a compartilhar com mais 5. Você compartilhou crendo naquilo que eu te disse, agora você viveu aquilo que ele compartilhou para nós, então envia aí para 5 pessoas, vamos fazer com que essa mensagem possa alcançar e queimar o coração de outras pessoas. Pastor Túlio tem chamado muito forte de acender a chama ou reacender naquele que está com a chama apagada. Então que Deus ele possa te instruir aí para compartilhar para 5. Segue o pastor Túlio lá na rede social dele, compartilha, nos ajude a multiplicar também todo esse trabalho que ele tem feito aí na África, aqui em Uberlândia, com o Filhos do Fogo e em outras cidades, talvez nas próximas edições você vai ver lá que ele está fazendo em outras cidades. Se você conhece alguém, compartilha, abençoa essa pessoa com essa conferência, tenho certeza que vai ser um divisor de água na vida dele também. Pastorzão, obrigado, até a próxima, eu sei que vão ter outras mesas aí, e você que está conosco aí nessa caminhada, obrigado também por estar com a gente até agora, e contamos com você. Aquele abraço e que Deus te abençoe.